Vamos continuar falando sobre ligações, só que desta feita são as ligações covalentes. Eu disse a você que a ligação iônica era uma ligação que acontecia entre um positivo e um negativo, entre íons. O positivo atraía o negativo. E é uma ligação fácil de ocorrer. Por que é uma ligação fácil de ocorrer? Porque a física ajuda. O positivo vai atrair o negativo, cargas opostas se atraem. E nessa atração das cargas opostas eu vou formar a ligação. Um quer perder, o outro quer ganhar. Você pode até dizer que tem um fluxo de elétrons, um perde e um ganha. Nas ligações covalentes, não. Porque na ligação covalente, todo mundo é negativo. Ninguém quer perder. Todos os elementos que formam uma ligação covalente, eles querem se juntar para aumentar a sua quantidade de elétrons. Aí nós temos um problema. Eu preciso de 2 elétrons. E aí eu vou me aproximar de alguém que também precisa de 2 elétrons. Se eu preciso de 2 elétrons e ele também precisa de 2 elétrons, o que é que a gente vai ter que fazer para chegar a um consenso de estabilidade? Como é que eu vou encontrar a minha estabilidade? Porque lembra que para formar uma ligação você tem que encontrar a estabilidade. Buscar o octeto acima de tudo. Ou o dueto, no caso do hidrogênio e do hélio. Eu preciso buscar a minha estabilidade. E como é que eu encontro a minha estabilidade? Compartilhando. As ligações covalentes são ligações que ocorrem via compartilhamento. O elétron vai contar para os dois. Como é que isso acontece? Te mostro agora. Vamos lá. Quando a gente fala em ligações covalentes, aí tem 3 tipos de ligações que estão representadas. Inclusive com 2 fórmulas já estão escritas na tua tela. E aí eu queria que você entendesse o seguinte. Se você encontrar a molécula escrita dessa maneira, ó, H2, isso aqui é o que a gente chama de fórmula molecular. Isso aqui é a fórmula molecular. Por que é a fórmula molecular? Porque é como a molécula se apresenta na natureza. O2, N2. Isso é fórmula molecular. Certo? Aí existe aqui a representação de uma ligação. Você está vendo que eu estou representando uma ligação? Essa fórmula é chamada de fórmula estrutural. Aqui você tem uma estrutura montada. Mas essas 2 fórmulas dependem de uma terceira, que eu vou mostrar para você agora, que é a fórmula de Lewis ou eletrônica. Como é que acontece isso? Veja, o que significa ter um H2? Significa dizer que você tem 2 hidrogênios. O que significa ter um O2? O que significa ter um O2? Significa dizer que eu tenho 2 oxigênios. E o que significa o N2? O N2 você tem 2 nitrogênios. Aí eu preciso que você lembre de novo daquela história da tabela periódica, que parece uma perseguição, né? Mas o hidrogênio ele só tem um elétron na camada de valência, ele faz parte da primeira coluna, um elétron na camada de valência. O oxigênio ele faz parte da família 6A. Se ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Eu vou desenhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com muita calma. O outro também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nitrogênio, por sua vez, faz parte da família 5A e tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo, como é que eu faço para estabilizar esses elementos? Compartilhando. Esse hidrogênio tem um elétron, o outro também tem um elétron. Aí eles vão compartilhar. No canto esquerdo da tua tela aí. Eles vão compartilhar. E o elétron conta para os 2 agora. Eu que tenho um elétron, estou compartilhando 1, fiquei com 2. Como o hidrogênio obedece ao dueto, você deve lembrar do primeiro bloco aí, ele está estável. Agora olha o oxigênio, no centro da tela. Ele tem 6. Compartilhou o primeiro. Quando ele compartilhou o primeiro, quem tem 6, compartilhando 1, ficou com 7. 7 não estabiliza. Mais 1. 6, compartilhando 2, 8. 6, compartilhando 2, 8. Os 2 estão estáveis. Parou. Olha o nitrogênio agora no canto direito da tela. Eu tenho 5. Compartilhando 1, 6. Eu tenho 5. Compartilhando 2, 7. Eu tenho 5. Compartilhando 3, 8. Aí estabilizei. Isso é o que a gente chama de ligação tripla, porque eu formei 3 ligações. Ligação dupla, porque você formou 2 ligações. E ligação simples, porque você formou apenas uma ligação. Essa ligação simples, ela é formada por um tipo de ligação que a gente chama de ligação sigma. Ó, toda ligação simples, todo composto formado por uma única ligação, ele tem um tipo de ligação que é chamada de ligação sigma. Quando você tem uma ligação dupla, você tem uma sigma e uma pi. Quando você tem uma tripla, eu vou ter uma sigma e 2 pi. Carlos, e qual é a diferença entre uma ligação sigma e uma ligação pi? Tem muita diferença, é assim. Ó. A ligação sigma é a primeira ligação que se forma.
Lembra lá do caso do oxigênio. Eu tenho 6 e o outro oxigênio tem 6. Quando ele compartilha o primeiro elétron, que fica cada um com 7, nenhum dos dois está estável, mas acabou de se formar uma ligação sigma. A ligação sigma, comparada com a ligação π, é uma ligação forte. Porque ó, o meu orbital de um entra no orbital do outro e se encaixa. Isso é chamado de overlap, como você queira. Eu vou interpor um orbital, entra no outro e trava. Isso é uma ligação sigma. É como brincar de girar. Tem uma brincadeira infantil que as pessoas brincam, eles botam a mãozinha assim e o outro vem e encaixa. Não sei se você lembra dessa brincadeira. Ó, eu tenho um orbitalzinho que vai encaixar com o outro aqui. Nesse encaixe que você tem, o par de elétrons aqui vai ficar sendo compartilhado dentro do orbital. E isso é uma ligação sigma, isso é uma ligação muito forte. Você pode brincar de girar e não cai. Sempre tem um mais pesado que fica no chão e o que é mais leve começa a voar. E o cara que é mais leve, ele normalmente ele voa mesmo, porque o mais gordinho ele abre a mão e o cara vai voar. Ele quebrou a ligação sigma. A ligação sigma ocorre com interposição de orbital. Já a ligação π não. A ligação π é uma ligação mais fraca. Por que é uma ligação mais fraca? Porque é uma ligação mais distante. Eu tenho dois elétrons aqui que tem uma ligação, mas a ligação deles é a distância. Namoro à distância. O cara está aqui e o outro está na Austrália. Eles estão namorando. Todo dia fazem videoconferência. Linda, relação maravilhosa. É uma ligação π, mas é uma ligação à distância. Qual a ligação que é mais fácil de quebrar? A ligação sigma, que é aquela tete-a-tete, que vai ao cinema, que tem contato físico e tal, ou aquela ligação à distância, que você está aqui e o teu namorado ou tua namorada está na Austrália. Ah, não concorda não, né? Tem namoro à distância, relaxa. Mas a ligação π é mais fácil de ser quebrada. Não estou dizendo que o seu vai ser rompido. Eu acredito e espero que não. Mas que a ligação π pode ser quebrada? Pode, porque é uma ligação à distância. Eu não tenho interposição de orbitais. Um orbital π não entra no outro. A ligação sigma entra, a ligação π não. Então, em termos de força, não tenha nem medo de ser feliz. Uma ligação sigma é muito mais forte do que uma ligação π. Muito mais forte. Anota a observação, vai. Na tua observação, você vai anotar o seguinte agora aí, ó. Em termos de força, estou colocando no canto inferior da tua tela. Se eu for comparar a força deles dois, a sigma é muito maior do que a π. Chega a ser em torno de 100 vezes. A ligação sigma é 100 vezes mais forte do que uma ligação π, porque existe a interposição dos orbitais. Mas não esquece que na simples, uma sigma. Na dupla, uma sigma e uma π. Na tripla, você tem uma sigma e duas π. Carlos, como é que eu vou saber quantas ligações cada átomo faz? Deixa eu te mostrar alguns aqui que são bem importantes. Essa tela está para você anotar agora. Muito importante. Quem é da família 4A? Tem um elemento muito importante da família 4A, que é a coluna 14. Quem é da coluna 14 tem 4 elétrons. O mais importante dessa família é o carbono. O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons, ele vai precisar fazer 4 ligações. É por isso que surge o primeiro postulado da química orgânica, dizendo que o carbono é tetravalente. O carbono é tetravalente. Quantas ligações o carbono faz? 4. Guarde isso aqui no seu coração, viu? Se eu pegar o nitrogênio, que faz parte da coluna 5A ou coluna 15 da tabela periódica, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Se eu tenho 5 elétrons, preste atenção, eu tenho 5 elétrons, eu vou precisar compartilhar quantos para me estabilizar? 1, 2, 3. Então o nitrogênio ele é trivalente. O nitrogênio forma 3 ligações. Tem outro elemento muito importante também na família 5A, que é o fósforo. Mesma coisa, ele também tem 5 elétrons na camada de valência. Ele também vai formar 3 ligações. Ele também é trivalente. Quem é da família 6A ou coluna 16 da tabela periódica tem 6 elétrons na camada de valência. E quem tem 6 elétrons na camada de valência, como é o caso do oxigênio, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai precisar formar 2 ligações para se estabilizar. Então, o oxigênio ele é bivalente. Forma 2 ligações. Quem é trivalente forma 3, quem é tetravalente forma 4. O enxofre, mesma coisa, tá? O enxofre também teria aqui os 6 elétrons e também formaria 2 ligações. Ele também seria bivalente. Quem é da família 7A ou coluna 17 vai ter os 7 elétrons, que é o caso do flúor. Tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Se eu tenho 7 elétrons, para me estabilizar, eu preciso de quantas ligações? Uma só. É por isso que a gente diz que eles são monovalentes. São monovalentes, formam uma ligação apenas. O flúor forma uma ligação, o cloro forma uma ligação, o bromo forma uma ligação. Eu vou colocar em cor para você anotar, mas anote com muita vontade. Quem é da família 4A forma 4 ligações. Quem é da família 5A forma 3 ligações, por isso é trivalente. Quem é da família 4A é tetravalente, forma 4. Quem é da família 6A se formarão duas ligações, você é bivalente. E quem é da família 7A é monovalente, só forma uma ligação. Uma ligação comum. Ei, e os gases nobres? E como é que eles vão formar essas ligações? Calma, peraí. Deixa eu mostrar logo os gases nobres aqui no canto da tua tela. Quem é da 8A tem 8 elétrons. Quem tem 8 elétrons precisa de alguma coisa? Na boa. Olha o neônio. O neônio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso de alguém para me ligar? Não. Então eles não formam, ou tendem a não formar ligações. Pode até acontecer molécula com gás nobre, mas não é o normal. Lembra que quem é da família 4A é tetravalente, quem é da família 3A é trivalente, quem é da família 6A é bivalente e quem é da família 7A é monovalente. Como é que eu formo a ligação? Deixa eu te mostrar agora. Sempre que você precisar copiar alguma coisa, é só você pausar e voltar um pouquinho a aula. Vê como é que eu formo uma ligação covalente. A metal mais a metal. A metal mais hidrogênio. E hidrogênio mais hidrogênio. São todos negativos. Se você puxar de novo aquela tabela periódica para compreender como é que ocorre uma ligação covalente, exclui aqui os gases nobres. Gás nobre não tem conversa com ligação covalente. E aí onde é que ficam os ametais? No canto superior direito da tabela periódica. Aqui são os negativos. A ligação entre negativos é uma ligação covalente. Ó, positivo, negativo, iônica. Metal mais a metal. Negativo mais negativo, ligação covalente. Característica da ligação iônica. Alguém perde, alguém ganha elétrons. Característica da ligação covalente, compartilhar. Eles vão ter que compartilhar esses elétrons. Os elétrons serão compartilhados. Eu não posso simplesmente arrancar. Eu vou ter que compartilhar os elétrons. Aí eu quero formar uma molécula qualquer. Eu coloquei algumas aí para a gente desenhar. Na realidade, eu coloquei o ácido nítrico, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Tanto o ácido nítrico, quanto o ácido sulfúrico, quanto o ácido fosfórico apresentam uma coisa chamada ligação dativa ou coordenada. E o que é uma ligação dativa ou coordenada? É quando você não precisa mais da pessoa, mas a pessoa precisa de você. Deixa eu te explicar, olha para mim. É assim, é uma ligação dativa eu costumo dizer que é uma ligação muito frágil. É fraca, ela é fraca. Por que a camada de ozônio funciona? Porque tem uma ligação dativa. Graças a Deus, essa ligação é quebrada facilmente. Você consegue quebrar uma ligação dativa com uma tranquilidade absurda. Eu não sei exatamente onde você está, mas na minha cidade existe o centro da cidade, que é um centro comercial, como a maior parte das cidades do Brasil. Você tem um centro comercial. E o centro comercial no verão é muito quente. Aqui é quente o tempo todo, né? Assim, sempre. Mas na sua cidade pode ser que seja muito quente durante o verão. Imagina aí que você está num dia a 35 graus e caminhando no centro da cidade. Um calor horroroso, gente para todo lado, aquela confusão horrorosa. Aí de repente você passa próximo a uma loja que tem ar-condicionado. Você já muda de velocidade. Por quê? Porque você acabou de formar uma ligação dativa. O ar-condicionado é seu? Não. Você está comprando alguma coisa na loja? Não. Mas você está usando ar-condicionado? Tá. Está usando ar-condicionado. Isso é uma ligação dativa. Eu não posso nem dizer que é um empréstimo de um par eletrônico, é a utilização de um par eletrônico, mas depois você vai ter que devolver ou vai cortar aquela ligação. Eu passei a vida inteira assim, gordinho. Assim, eu já nasci gordinho, né? Eu já nasci com 5 quilos. E foi uma guerra para perder peso. Mas até hoje eu sofro. Eu digo que se eu olhar para uma torta, eu já engordo 1 quilo. Só de olhar, não preciso nem comer, basta olhar. Mas imagine que você está passando assim num shopping, aí tem aquela doceria, a melhor doceria da sua cidade. Aí quando você olha para a vitrine, tem aquela torta maravilhosa, que é o fundão brownie, um bolo branco, com recheio de chocolate ao leite, com raspa de chocolate branco. Ó, tô salivando. E você olhou para aquela torta.
se aproximou da vitrine. Não dá uma alegria? Você não começou a salivar agora, você não começou a pensar na torta, se você gosta de doce. Você começa a dizer, meu Deus, que espetáculo. Você já começa a sonhar com a torta. Isso é uma ligação dativa. Não é seu. Não é seu. Você não comeu, você não pagou pelaquela torta, mas olhar para aquela torta te faz bem, traz uma paz. E é assim que se formam as ligações dativas. Se fosse uma relação biológica, seria um comensalismo. É quando uma espécie precisa da outra, mas a outra não precisa dela. Você se aproxima, porque você precisa pegar a sobra da alimentação muitas vezes, mas quem está ali, a espécie principal, não está nem aí para você. Ignora a sua existência. Você existir ou não, para ela tanto faz, mas você precisa, a outra não. A ligação dativa é quando um átomo precisa e o outro não. Aí você se aproxima e... Deixa eu te mostrar na tela agora o que acontece com os átomos. É assim, ó. Imagina uma molécula do O3. Daqui a pouco eu vou explicar essa história da camada do ozônio. O que é um O3? Um O3 é quando você tem um oxigênio que tem 6 elétrons, que vai se ligar a outro oxigênio que também tem 6 elétrons. Por favor, acompanhe agora a formação dessa ligação covalente. Ó. Eu que tenho 6, quando eu compartilho o primeiro, fiquei com 7. Eu que tenho 6, quando compartilho o segundo, fiquei com 8. Esse cara está quantos elétrons na camada de valência? 8. E esse? 8 também. Mas aqui no ozônio, eu tenho quantos átomos de oxigênio? 3. Você precisa colocar mais um átomo de oxigênio nessa brincadeira. Ah, vem o outro átomo de oxigênio. Esse cara tem quantos elétrons? 6. Ele está estável? Não. Ai, meu Deus, eu queria um elétron. Não, eu estou estável. Não, mas me dá um elétron? Não. Vamos compartilhar? Não preciso, eu estou estável. E esse aqui, ó, tenta criar uma barreira. Ele não quer permitir que o outro entre. Vai, deixa eu ir. Não. Por favor. Não. Aí o que é que ele faz? Ó, eu tenho uma O, dupla O aqui, e tem esse par eletrônico dando bobeira aqui, né? Ele se aproxima. Quem olha para ele, acha que o par eletrônico é dele. Ele está tão perto, que começa a sentir uma paz. É como se fosse o ar-condicionado. Essa é a ligação que a gente chama de ligação dativa. Você aponta o par eletrônico para quem vai receber. A ligação dativa ou coordenada, muita gente diz que é o empréstimo de um par de elétrons. Sempre são 2 elétrons. Não se faz ligação dativa ou coordenada com um elétron só. São 2. Não chega a ser um empréstimo. O outro átomo se aproxima tanto que sente o elétron como sendo dele. E aí eu queria que junto comigo agora você desenhasse. Você vai desenhar o HNO3, H2SO4 e H3PO4. Tem que ter um pouquinho de paciência, você vai desenhar o elemento central, depois o oxigênio, depois o hidrogênio. Prepare o papel e caneta aí, vai. Vamos desenhar esses 3. Eu vou pegar aqui o nitrogênio, vou colocar ao centro. Vou colocar o enxofre, também ao centro, e o fósforo. Aí eu vou cercar por oxigênios. 1, 2, 3, 4. Da esquerda agora. 1, 2, 3. H3PO4. 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios tem no HNO3? Estou no canto esquerdo da tela. 1. Coloca ele aí. Quantos hidrogênios tem o H2SO4? 2. Coloca um de um lado e um do outro. Quantos hidrogênios tem o H3PO4? 3. 1, 2, 3. Por favor. Eu disse a você há pouco tempo atrás a quantidade de ligações que cada elemento desse formava. Não sei se você lembra. Quantas ligações o hidrogênio faz? Uma só, por causa do dueto. E o oxigênio? 2. Estou no canto esquerdo aí, riscando em verde agora. 2. Esse hidrogênio aqui, quando forma a ligação, se estabiliza. Esse oxigênio se estabilizou agora com 2. Mas o nitrogênio precisa formar 3. Então ele vem aqui e forma 2. Ó. Porque quando ele forma as 3, ele que tem 5 compartilhando 3, 8. E o oxigênio, que tem 6 compartilhando 2, 8. Então esse cara se estabilizou e esse também. Todo mundo está ok. Alguém precisa desse oxigênio aqui? Ninguém. Vê o H2SO4 agora. Ó, liguei uma, liguei duas. Liguei uma, liguei duas. O oxigênio precisa de 2, estabilizou. O hidrogênio, 1, estabilizou. 1, estabilizou. 2, estabilizou. O enxofre, 2, estabilizou. Todo mundo está estável, então todo mundo está ok. E esses 2 oxigênios, ninguém precisa deles.
Ó, H3PO4 agora. Liguei, liguei, liguei. É sempre pelas beiradas. Começa da extremidade. Feito papa quente. Vai comendo pelas beiradas. Hidrogênio 1, estabilizou. 1, estabilizou. 1, estabilizou. Oxigênio 2, 2, 2. Todo mundo está estabilizado aí. E o fósforo precisa de 3, que ele é da família 5A. Quando ele forma as 3, também estabiliza. E agora? Está todo mundo estabilizado. O que é que eu vou fazer com esses outros aí agora? Dativa. Você vai formar as suas dativas. Deixa eu mudar a cor verde, vai ficar muito próximo. Colocar em azul. Eu vou pegar um par de elétrons aqui e vou aproximar do oxigênio. Formei uma dativa. Dativa para cá, dativa para lá. Dativa para cá. Quando a gente vai desenhar, fica assim, ó. H, simples O, simples N, dupla O, dativa O. Você tem um par de elétrons que foi emprestado aqui. Enxofre, simples oxigênio, simples hidrogênio, simples oxigênio, simples hidrogênio. Dativa O, dativa O. Porque ele tem 2 pares de elétrons aqui que podem ser emprestados. O nitrogênio só tem um par. H3PO4. 1. Simples, 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 simples. Dativa O. Todo mundo se estabilizou dessa maneira. Carlos, quantas ligações dativas eu consigo formar? Depende. Se você tiver 5 elétrons na camada de valência, você vai usar 3 para se estabilizar. Aí você pode formar uma dativa. Ou seja, se você é da família 5A, você tem 5 elétrons. Consequentemente, só forma uma dativa. Ei, e se eu for da família 6A? Se você for da família 6A ou da coluna 16, chamar aqui de elemento Y, você tem 6 elétrons na camada de valência. Vai usar 2 para se estabilizar. E aí pode formar 2 dativas. Ó, 1, 2. Quantas ligações dativas o pessoal da família 6A consegue formar? 2. 2 dativas. Que é o empréstimo ou o compartilhamento aproximado desse par de elétrons. E se eu for da família 7A ou coluna 17, quantos elétrons eu tenho? 7. Aí você tem um elemento que tem 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele usa 1 para estabilizar. Pode formar uma dativa aqui, outra dativa aqui, outra dativa aqui. Quantas dativas? 3. Ele vai formar 3 ligações dativas. Quem é da família 5A forma uma dativa. Quem é da família 6A forma 2 dativas. Ó, uma dativa. Quem é da família 6A, 2 dativas. Quem é da família 7A, 3 dativas. O fósforo é da família 5A, por isso que ele só consegue formar uma dativa. O enxofre é da família 6A. Da família 6A ele consegue formar 2 dativas. O nitrogênio é da família 5A. Ele só consegue formar uma dativa. Simples assim. Mas eu te prometi falar sobre a camada de ozônio. Então deixa eu te mostrar agora aqui a camada de ozônio. Bem rapidinho, sem muito estresse. Como é que funciona a camada de ozônio? Existem os temas transversais do Enem, né? A gente tem que analisar com calma. A camada de ozônio já gerou muito problema mesmo. Quando a gente fala em camada de ozônio, muita gente já começa a ficar com raiva, porque vai misturar aí a parte de linguagens com a parte de química, com a parte de biologia. Primeiro a gente tem que definir o que é o ozônio. O ozônio é uma das formas alotrópicas do oxigênio, é o O3. Existem alguns livros que colocam a forma de transição do oxigênio. Deixa eu mostrar o que seria essa forma de transição e eu vou explicar por que é que ele não se mantém assim. O oxigênio tem 6 elétrons, então ele usa 2 elétrons para estabilizar. Tem 6 elétrons, tem 6 elétrons. Teoricamente, o ozônio poderia ser dessa maneira. Eu poderia ter o oxigênio formando um triângulo equilátero com os outros oxigênios. Só que aí é que a coisa fica complicada. Essas ligações elas se repelem, porque negativo repele negativo. Olha para mim. Existe uma estrutura de transição no ozônio. Se eu deixar ele fechadinho assim, ó, eu tenho negativo com negativo. Negativo quer repelir o negativo com muita força. Eles não querem ficar juntos. Em química orgânica, nos compostos cíclicos, existe uma tensão chamada tensões de Baeyer, que é a tensão de ruptura da cadeia. Essa estrutura do ozônio formando um triângulo, isso é lenda. Essa estrutura de transição ela vai quebrar. E ela quebra abrindo a estrutura. Quando você abre a estrutura, o oxigênio vai ter que se rearranjar. E nesse rearranjo dele, ele forma uma ligação dativa. Deixa eu te mostrar agora, vamos lá. Como é o rearranjo aí do oxigênio? Ó, eu vou pegar o oxigênio,
formar a dupla que você já aprendeu comigo que ele forma. E o outro oxigênio que vai se aproximar daqui vai formar uma dativa. Então, como seria a molécula do ozônio? O dupla O, dativa O. E por que a camada de ozônio funciona? Porque aqui está a nossa amada Terra, inocente, girando. Está aqui todo inocente a Terra. Aqui está você jogando frescobol na praia com seu amigo. Também jogando frescobol na praia. Estão os dois aqui jogando frescobol. A bolinha está voando para um lado e para o outro. E aqui em cima, você nem pensa nisso, mas lá em cima existe uma camada de ozônio, que por sinal é a razão pela qual o céu é azul, tá? Se não tivesse essa camada de ozônio, você não ia enxergar o céu azul, não. Aí está aí o ozônio. O Sol libera radiação. Essa radiação que o Sol emite vai vir por aqui, ó, e vai atingir a camada de ozônio. Como essa ligação dativa é uma ligação fraca, ela quebra. Na hora que essa ligação quebra, esse ozônio que você tinha, O3, ele passa a ser O2 mais O sozinho. A radiação que você absorveu do Sol foi a radiação ultravioleta. Você não, desculpa, o ozônio. E o O sozinho, ele é desesperado, ele é muito reativo. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então ele vai fazer tudo para se ligar. O que é que ele faz? Ele se aproxima de novo. E como ele se aproxima de novo, ele forma um O dupla O, dativa O. E vai liberar de novo a radiação. Só que a radiação que ele libera não é mais ultravioleta. A radiação que ele libera agora é a infravermelho. Na realidade, a camada de ozônio, ele é um transformador. Ele transforma a radiação ultra em radiação infra. Mas nós, humanos, inconsequentes, montamos indústrias, desenvolvemos os países e não nos preocupamos com os gases tóxicos e leves que são liberados, ou tóxicos e leves que são liberados. E esse tóxico vem aqui, ó. Quando ele chega aqui, o oxigênio não escolhe, não. Se ele encontrar o O2, ele forma o O3, mas se ele encontrar o XO, você acabou com a reação e provocou um buraco na reação. É o buraco na camada de ozônio. Porque você impediu ele de reagir. Aí a radiação, quando passar, vai atingir seu amigo, antes ele do que você. E ele vai morrer com câncer de pele. Porque você lançou esse óxido aqui, que se combinou com esse oxigênio, se agarrou com ele. Lembra que o oxigênio não é o oxigênio sozinho, ele não faz muitas escolhas, não. Eu costumo dizer que esse oxigênio atômico aí, o oxigênio nascente, ele é desesperado, ele é surtado, ele faz de tudo para se combinar. É uma pessoa que está aos 30 anos de idade, desesperado ou desesperada, faz 20 anos que não dá um selinho, a boca cheia de teia, desesperada, o cara está lá, não consegue se combinar com ninguém. Aí aparece qualquer um, ele vai se combinar. Ele não escolhe. Ele não escolhe. Tanto faz para ele ser lindo, como o O2 seria para formar o O3 novamente e proteger a humanidade, como o XO. Existem algumas lendas em relação a isso, são óxidos leves, né? Existem algumas lendas. Na década de 80, para o pessoal vender novamente os eletrodomésticos da linha branca, geladeira, ar-condicionado, essas coisas tudinho, o pessoal lançou uma campanha Free CFC, livre de CFC, que é o gás freon. E aí o pessoal praticamente condenou o CFC. O CFC é muito pesado. Quem chega na camada de ozônio para impedir a formação dessa camada é o cloro, e isso já caiu no Enem. Tá joia? A camada de ozônio só funciona por causa da ligação dativa, que absorve radiação e quebra e reforma, liberando a radiação infravermelho. Tá joia? Beijo bem forte do coração. Tem conta na aula de forças intermoleculares e essa é espetacular. O maior percentual de atomística na prova do Enem.